Continuamos o cenário político. Hoje, terça-feira, nós estamos conversando sobre política partidária e eleitoral com o presidente do Podemos no Rio Grande do Norte, o Felipe Madruga. Participe, mande sua mensagem através das nossas redes sociais. Ele já falou aqui da possibilidade do senador Stevenson ser ou não candidato ao governo. Se ainda tem dúvida, então escreve aí pra gente. Vamos falar sobre eleições 2022. Desde a última quinta-feira, dia 5 de maio, não são mais permitidas solicitações de emissão, transferência e mudança no cadastro eleitoral, seja na modalidade presencial ou na online, já que o banco de dados da Justiça Eleitoral foi fechado. Nos últimos dias que antecederam o prazo de encerramento para emitir ou regularizar o título de eleitor, os cartórios eleitorais ficaram cheios. Foram dias bastante movimentados. Todos os requerimentos realizados até o dia 4 de maio serão examinados e respondidos. Os cartórios eleitorais têm até o dia 30 de maio para analisar esses requerimentos. Cabe destacar que é necessário aguardar a análise dos dados. De acordo com o calendário eleitoral, será divulgado no dia 11 de julho na internet o quantitativo final de eleitores aptos a votar por município em 2022. Em Mossoró, neste ano, já são 182.128. Em 2020, foram 175.932. No último dia, nós recebemos aqui cerca de 500 pessoas interessadas em fazer alistamento, transferência, revisão, atualização de seu título de eleitor. Mas o movimento principal foi registrado através do título NET, onde foram dadas entradas aí mais de 1.400 pedidos somente no último dia aqui para Mossoró, considerando as duas zonas. Então, houve aí um congestionamento muito grande de pedidos de última hora, o que já é até esperado. E nós temos aí até o final do mês de maio, até o 1º de junho, para analisarmos se esses requerimentos, de fato, contêm a documentação necessária, se as pessoas, de fato, anexaram os documentos que são necessários. Pelos números já parciais, a gente pode adiantar que Mossoró já conta com mais de 6 mil eleitores do que em relação a 2020. Então, já são 6 mil eleitores a mais, já rompemos aí a casa de 182 mil eleitores. O chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral ainda explicou o que acontece quando um eleitor não regulariza o título. Enquanto ela não vier regularizar, ela fica impedida de uma série de atos, como, por exemplo, se matricular numa faculdade pública, caso seja selecionada pelo Enem, tomar posse em um cargo público para o qual ela venha a ser nomeada, tirar o passaporte junto à Polícia Federal. A Polícia Federal exige que a pessoa esteja em dia com as obrigações eleitorais para que ela possa sair do país com o seu passaporte, abrir conta e contrair empréstimo junto à rede bancária oficial. Para tudo isso se exige o título de eleitor. Há alguns casos em que ainda nós conseguimos resolver pendências do eleitor nesse período. Não mais todos os casos. Se o eleitor já estava com o título cancelado e não veio até o dia 4, nesse caso ele tem que esperar o transcurso de todo o período eleitoral para, em novembro, quando o cadastro reabrir, ele possa vir aqui e fazer regularização. Está dada aí a explicação desses dados e todo mundo agora se organizando para entender os candidatos, entender quais são as propostas para escolher o seu candidato, né? Quem tinha que tirar título já passou o prazo, quem tinha que tirar, tirou, quem tinha que regularizar, regularizou. Então, agora assistir o cenário político, né? Ouvir o Meio-Dia TCM lá na 95 FM e se informar do que está acontecendo para não jogar o voto à toa. Muita coisa ainda vai acontecer, né? Depois aí do fechamento do processo para você se inscrever eleitoralmente, né? Vem muita articulação, a gente tem falado bastante sobre isso. Vão acontecer muitas outras mudanças nessa trajetória destes candidatos e a gente sempre acompanha e traz para você que está aqui nos assistindo no cenário político e nos ouvindo lá na 95 FM. Mas eu já queria fazer uma pergunta aqui, Carol Ribeiro, ao nosso entrevistado de hoje, o Felipe Madruga, presidente estadual do Podemos.
Você falou que é membro da Executiva Nacional do partido. E falou também da decepção, não sei se sua, mas de muitos partidários, quanto à retirada do Sérgio Moro do processo de candidatura à presidência da República. Ele acabou não só não sendo candidato pelo Podemos, como mudando de partido. Como vocês reagiram àquela saída ali do Sérgio Moro, desse processo que estava tendo tanto apoio, inclusive financeiro? Isso, eu acho que todos ficaram perplexos e decepcionados com o que aconteceu. De fato, o partido acreditava no projeto, acreditava que era possível quebrar essa polarização de alguma forma e dar apresentar outra proposta para o país. E, de uma hora para outra, Sérgio Moro mudou de partido. Particularmente, eu havia organizado algumas entrevistas já com ele aqui no Rio Grande do Norte, havia organizado um almoço para ele em São Paulo, para 100 pessoas, por exemplo, e isso uma semana antes dele sair. Então, foi muito frustrante pela exposição, pelo desgaste, pelo esforço que a gente fez em prol de um projeto que, de uma hora para outra, se esvaiu, né? Se esgotou. A gente tem aqui já participações. Peraí. Antônio, aqui eu vou ler sua mensagem, viu? Antes de trazer aqui para o telespectador. Fiquei com medo, Vanúvio. Tem alguns nomes aqui. Estou brincando, mas vou fazer essa lida antes. Felipe, o senhor é pré-candidato? Oficialmente, eu ainda não declarei nenhum tipo de pré-candidatura pelo esforço que eu venho fazendo para a construção do Podemos no Estado. Existe até uma vontade da própria direção nacional que eu seja pré-candidato, que eu assuma esse desafio, e eu estou pensando e refletindo se vai ser esse momento. Foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido, essa mudança foi muito brusca na minha vida, né? Então, encarar uma campanha por exemplo, pré-campanha de deputado federal nessas circunstâncias, tem que ser feita uma reflexão profunda sobre isso. Né? Em relação ao assunto que a gente estava falando, em relação à terceira via, o Moro deixou ali e alguns partidos se conversaram para apresentar um nome único, para tentar ali se colocar como terceira via, mas até agora não se chegou a nenhum acordo. Como é que o Podemos está se posicionando em relação a isso? De fato, não se chegou a acordo e eu acho que não vai se chegar a nenhum acordo, nenhum consenso entre esses partidos. Inclusive, o Podemos foi excluído dessa conversa da terceira via, até mesmo quando o Moro estava no Podemos. O Podemos não foi bem aceito ali entre MDB, União Brasil e outros partidos ali que estavam fazendo essa conversa, PSDB, eu acho também, estavam fazendo essas conversas, a gente não foi convidado para a sala, né, digamos assim. Mas o Podemos, eu acho que eu estava em Brasília na semana passada e estávamos discutindo exatamente isso. Eu acredito que o partido deve lançar um candidato a presidente. Mais uma vez, com base no que eu falei no primeiro bloco, é importante para o partido se posicionar, marcar posição, mostrar as nossas bandeiras, as nossas propostas. O Podemos tem a terceira maior bancada do Senado Federal, tem os 3 senadores do Paraná, são senadores atuantes, que têm pautas importantes para o Brasil. Para a gente conseguir espalhar essa mensagem para todo o país, é importante ter lá um candidato a presidente da República. A gente tem uma certeza só, que o Podemos não caminha com o PT. Com o Partido dos Trabalhadores, o Podemos não caminha. E eu defendo uma candidatura própria. A gente tem aqui a participação do Antônio... Agora sim, viu, Antônio Joaquim? Agora eu li, vou ler aqui sua opinião sobre o assunto política aqui no Estado. Ele é o Joaquim do Santa Delmira, ligado no melhor programa político do RN. Prezados, que bom que temos esse programa para mostrar a cara dos políticos fantasmas, ele está aqui dizendo, viu? Mas faz parte, isso é a democracia. Cadeira vazia, alguém tem que ocupar. Não sou expert em política, mas até agora só vi Henrique Alves mostrar como se faz política no Estado e olha que não sou eleitor dele. Tá dada aí sua opinião, Antônio Joaquim, muito obrigada. A gente tem outras participações aqui também. Olha, Fátima, lá do bairro Aeroporto, ela está aqui falando sobre um bloqueio do FGTS dela, da prefeitura. Fátima, aconselho você a procurar para algumas explicações ou a prefeitura, ali a parte de administração, ou o sindicato, para esclarecer essa situação que é específica com o seu nome, com a sua situação. Raimundo Nonato, da Água do Mato, diz aqui, Vanúvio, que ele não acredita nessa situação de calamidade financeira, porque tem 600 mil reais para o Safadão, mais 400 mil para Xande e Avião, e também dinheiro para a mídia, o que o Raimundo Nonato está aqui dizendo sobre as contratações do Mossoró Cidade Junina.
Vamos aprender a tocar sanfona para ver se a gente emplaca aí uma noite lá no Cidade Junina. Carol, manda aqui um forte abraço para o meu amigo André Leandro, professor André, acompanhando sempre aqui o cenário político TCM. Está acompanhando seu pai, o seu Hermano Gameleira. Está no hospital, está em recuperação e ouvindo, assistindo atentamente aqui o nosso cenário político. Melhoras aí para o seu Hermando, acompanhando aqui o cenário político. Olha, e para quem tem interesse ali de comercializar no Mossoró Cidade Junina, a Prefeitura vai divulgar nesta terça-feira as normas de comercialização nos polos do Mossoró Cidade Junina. A pessoa que quer botar uma barraca, que quer fazer ali o comércio ambulante. Então, amanhã, lá no Jornal Oficial de Mossoró, no João, vão sair essas normas. Então, fica todo mundo atento aí em relação a isso. Amanhã é dia de moído, Volnúvio. É dia de moído. Vamos voltar aqui. Felipe, você falava agora há pouco sobre o tamanho do partido no Rio Grande do Norte. Apenas como parlamentar, um vereador aqui de Mossoró, inclusive. E como é que, dentro desse seu trabalho de reestruturação, tem sido a conversa com os municípios, né? Para a formação ali dos diretórios, para a filiação de novos membros? Como é que você tem dialogado? É uma missão que não é fácil, né? Tem gente aí que demora anos para poder conseguir formatar realmente ali o partido em vários municípios. Mas como é, já que você pegou recentemente, até mesmo de surpresa, como é que tem sido esse trabalho? Como você bem falou, não tem sido fácil, mas tem sido positivo. A gente tem conseguido despertar a curiosidade, despertar o interesse de pessoas que querem se envolver ou já são envolvidas no processo político e querem conhecer mais o Podemos. A figura do senador ajuda muito nesse processo, o fato dele ser um parlamentar de destaque, que possivelmente seja pré-candidato a governador, isso empolga algumas pessoas. E a gente tem dialogado com diversas pessoas que representam diversos segmentos e feito algumas parcerias em relação à possibilidade das pessoas conhecerem o partido e assumirem, inclusive, os diretórios nos municípios. A gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha, de ir nos municípios, montar os diretórios, organizar para o partido ir crescendo organicamente. Mandar um alô aqui para João, diretor da UPA do BH e toda a equipe. Muito obrigada, pessoal, pela audiência de sempre. Felipe Madruga, quais são os projetos, quais são as bandeiras do Podemos? A nível nacional, o Podemos tem uma identificação muito forte ainda com a questão de combate à corrupção. O fato da bancada do Senado do partido ser muito atuante nessa pauta, teve o Muda Senado, que inclusive o senador Stifson, o senador Girão do Ceará fazem parte, o senador Álvaro Dias, que é o líder do Podemos no Senado. O fato dos parlamentares do partido defenderem arduamente essas bandeiras, fim do foro privilegiado, prisão após condenação em segunda instância, redução de privilégios, faz com que o partido tenha essa identidade muito forte. O próprio fato do Moro ter sido do Podemos, o Deltan ser pré-candidato do Podemos no Paraná, deputado federal, mas o partido vai muito além disso, né? O partido tem uma agenda econômica que preza por aqueles que geram valor para a sociedade, geram oportunidades. A gente tem empreendedores, empresários no partido. Geraldo Rufino, em São Paulo, que é um empreendedor muito conhecido, faz parte do Podemos. No bancada do Senado do Paraná, Auriovisto Guimarães, que é um grande empreendedor do Paraná, educador também. Então, a questão de redução da intervenção do Estado na economia, a questão de privatizações, questão de abertura da economia brasileira para empresas internacionais, ampliando a concorrência dentro do território nacional. Essas agendas pró-mercado, pró-empreendedorismo, pró-as pessoas que querem trabalhar, gerar emprego para a sociedade, são agendas que o Podemos sempre compactua. Além das agendas individuais, das bandeiras individuais dos parlamentares são muito respeitadas. No Podemos não existe aquela pressão para o parlamentar votar de acordo com o interesse central. O partido deixa os parlamentares com certa autonomia para representar as suas bandeiras. Felipe Madruga, presidente do Podemos no Rio Grande do Norte, muito obrigada pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço aqui na TCM, é uma grande honra estar aqui em Mossoró, agradeço a todos os telespectadores da TCM e convido a todos para nos acompanhar no @felipemadruga.rn e participar do projeto. Não precisa ter histórico político, não precisa ter grande votação, precisa ter vontade de fazer acontecer. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã.
Muito obrigada pela audiência. Amanhã, 7h25 da noite, ao vivo, a gente se encontra aqui na TCM. Ótima noite e até lá.